Bom, daí a gente pode fazer aqui diversas simulações que mostram a variação da concentração com a distância, por exemplo, usando a questão da aplicação da lei de Fick. Então, quando a gente despesa instantaneamente um parâmetro, por exemplo, a concentração de um poluente em um corpo d'água, quando a gente resolve a lei de Fick da difusão, a gente obtém essa equação aqui como resposta, a partir dessas condições de contorno aqui iniciais, despeso instantâneo como condição inicial, e a gente ter, né, esse despejo concentrado em um ponto, né, como condição de contorno, a gente tem aqui para o tempo t igual a uma concentração em relação à distância, onde a gente fez o despejo, que varia conforme essa curva, ou seja, a gente tem uma alta concentração no ponto de despejo, e depois, à medida que o tempo vai passando, essa concentração ela vai se homogeneizando no domínio que a gente está considerando. Aqui a gente tem um endereço de uma simulação que nos ajuda a compreender esse processo de difusão. Então aqui a gente tem a página desse programa. A gente pode rolar aqui para essa parte aqui dessa janela de animação. Então a gente tem aqui 3 casos, né? Fonte finita, concentração constante e barras semi-infinitas, onde a gente vai simular a lei de Fick. Então, vamos reproduzir exatamente aquela condição que a gente viu agora há pouco na apresentação. Então, uma fonte finita, a gente vai continuar. Aqui a gente tem a descrição, né? Seria essa simulação aqui, ela é uma simulação que acontece em um metal, né? A difusão aqui de uma impureza, mas o mesmo raciocínio a gente pode usar para o caso dos fluidos, a equação ela é semelhante. Então aqui a gente tem exatamente aquela solução que a gente viu lá na apresentação agora há pouco, e aqui a gente tem a simulação. Aqui a gente tem exatamente a concentração, né, das impurezas aqui nessa região, e a gente vai iniciar. Aqui a gente tem a concentração, ou seja, uma alta concentração exatamente aqui na parede, depois essa concentração ela diminui muito rapidamente e ela cai a zero para cá. Então, essa zona vermelha aqui é a zona onde tem a impureza. Então, quando a gente inicia, essa concentração ela vai diminuindo aqui na parede, né? E ela vai se homogeneizando ao longo aqui do domínio, tá? E depois, se a gente deixar um tempo suficientemente longo, a gente vai ter esse domínio aí que vai estar completamente homogêneo, né? Vamos resetar aqui e a gente vai colocar um coeficiente de difusão aqui, mudar esse D e vamos iniciar. Pronto. Então a gente pode fazer aqui diversos ensaios, né, com diferentes cenários. Então vamos voltar lá para a apresentação. Pronto. Bom, nós temos aqui uma outra página que tem simuladores para a questão da lei de Fick em uma dimensão. Então aqui a gente tem possibilidades, né, outras possibilidades. Eu gostaria que você testasse na sua casa esse simulador aqui, tá? E aí você faz com bem calma essas simulações. Só para a gente ter uma ideia, né, do que pode ser feito, se a gente tem aqui um despejo instantâneo quando o fluido está em movimento, aí a gente vai ter tanto o transporte devido à difusão, quanto o transporte advectivo. E aí aqui a gente tem um comportamento que é um comportamento desse tipo aqui. A gente tem a solução dessa equação diferencial, que é composta pela parte que está associada com a difusão e a parte que está associada com a advecção. Então a gente tem aqui a concentração, né, variando no tempo e variando também com a distância. Aí a gente tem a concentração que vai se movendo aqui exatamente porque a concentração, né, dessa impureza, desse poluente, está sendo transportada de forma advectiva também.
Vamos analisar agora o que a gente chama de forçantes atmosféricos. Então, a gente tem diversas maneiras de levar em consideração nos nossos modelos esses forçantes atmosféricos. Por exemplo, através de equações desse tipo, que são equações que permitem que a gente entre diretamente com as tensões desse cisalhamento causadas pela força do vento. Isso daqui são exemplos de equações, né? A gente tem coeficientes associados com velocidade e com a parte experimental atmosférica. E a gente tem aqui um endereço que mostra um sistema online que a gente pode analisar a configuração, né, dos ventos em diferentes partes do planeta. Então vamos dar uma olhada nele. Pronto, então aqui a gente tem, por exemplo, a configuração dos ventos aqui na nossa macro-região, né? E a gente está vendo que a gente tem, né, nesse momento, a gente está vendo essa configuração aqui dos ventos. Esse site ele mostra resultados de simulações a partir de medições em determinados locais. Então, no site é descrita a metodologia que é usada e a gente tem aqui diversos parâmetros que podem ser usados para a gente visualizar. Por exemplo, aqui a gente está vendo a velocidade do vento. Aqui a gente está vendo a 10 metros acima do solo, mas a gente pode verificar em outras posições. E a gente tem aqui uma escala de cores que mostra a velocidade em km por hora desse vento. A gente pode fazer zoom aqui para a nossa região da cidade de Belém. Tá? Mas aí, à medida que a gente vai se aproximando, né, a gente vai tendo aqui uma visualização, mas a qualidade do modelo ela vai caindo porque a resolução dele não é suficientemente boa para esse nível de escala que a gente está olhando aqui. No entanto, quando a gente vai para escalas maiores, né, a gente tem coisas bem interessantes aqui. Então, principalmente, né, em alguns corpos d'água grandes que estão sob grande influência do vento, a gente tem as correntes de vento que influenciam de forma determinante no escoamento. Em mar aberto, por exemplo, as condições do vento elas influenciam em muito o escoamento superficial das águas. Já aqui na nossa região de Belém, por exemplo, a gente tem outros aspectos que acabam influenciando mais, como é o caso da maré. Mas eu gostaria que você usasse esse sistema aqui para você analisar não apenas a questão da velocidade do vento, mas também outras informações aqui que são extremamente interessantes do ponto de vista, principalmente da questão da meteorologia. Tá? Então é bem interessante, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma circulação aqui no Oceano Atlântico, né? Que mostra claramente aqui uma zona de ciclone, né? Então é interessante. Mais uma ferramenta para vocês aí usarem, né? De conhecimento de vocês aí de como funciona a atmosfera. Vamos voltar lá para a apresentação. Ok. Vamos ver agora a questão da força de Coriolis. A gente tem aqui um simulador que mostra para a gente como é que funciona os efeitos dessa força, né? Como é que isso daí está funcionando. Vamos lá dar uma olhada nisso. Então, está aqui o site. A gente tem uma visão que é uma visão bem lúdica, assim, né? Uma pessoa com um taco de bilhar aqui acionando uma bola como se ela estivesse aqui no planeta. Veja que o planeta está rotacionando, né? E a gente pode mudar aqui a direção inicial de onde a gente vai fazer esse disparo dessa bola, assim como a posição inicial também. Tá? Então vamos lá. Se a gente pode movimentar aqui, né, se a gente está considerando aqui o polo sul ou o polo norte do planeta, e a gente vai iniciar, por exemplo. Então o que acontece? Devido à rotação da Terra, a gente tem essa bola aqui, que ela sofreria um deslocamento que não seria radial. Seria um deslocamento que ele sofreria uma curvatura devido à rotação da Terra.
Isso acontece com essa bola, mas isso acontece também com fluido. Só que esse efeito só acontece em grandes escalas. Se a gente olha escalas muito pequenas aqui, a gente vai ver aproximadamente uma reta. E eu vou resetar aqui. Se a gente muda a posição inicial para cá, e a gente inicia, a gente lança a bola, a gente vai ver o seguinte resultado. Ela vai traçar aqui uma reta, que era exatamente a reta que ela tinha quando a gente lançou aqui a bola. Porque ela tinha uma velocidade inicial, que era a velocidade antes da gente tocar nela. Então, a velocidade resultante foi uma composição da velocidade devido ao taco de bilhar, a partir da força que a gente colocou, com a velocidade que ela tinha antes. Então, também é uma coisa bastante interessante você explorar aqui esse simulador para ver outros aspectos dessa questão aqui do efeito de Coriolis.